Boa noite. Boa noite a todos. Alguém já chegou aí? Hoje, segunda-feira, dia 23 de março. Vamos fazer uma live hoje. Fala com a Ana. Vamos ver quem tá chegando já. Vamos lá, eu entrei um minutinho antes. Quase dando 7 horas aqui. 7 horas em ponto. Essa segundona, todo mundo em casa aí, feliz, né? Viciados em filmes e livros, imagino. Bom, gente, a verdade é que com essa situação, né, que a gente está vivendo mundialmente, a gente está tendo que aprender muito todos os dias, né? São situações novas em diversas áreas da nossa vida. Não só a questão de ter que ficar mais tempo em casa, de ter que lidar com filhos, mas a questão econômica, enfim, né? São diversas situações que a gente está tendo que aprender. Mas aí uma coisa que eu penso assim, como é que tá essa situação para as crianças? Como que as crianças conseguem perceber isso tudo que para os adultos é muito novo, né? Imagino para as crianças. E como que os adultos conseguem lidar com isso em relação às crianças? E hoje eu vou conversar com a Desilane Bortolotto, que ela é psicóloga, é coaching, e ela vai abrilhantar a nossa live aqui com, enfim, com os comentários dela, com a percepção dela sobre esse assunto. Deixa eu ver se ela já tá aqui, ó. Aqui. A página. Deixa eu ver. Acho que entrou. A internet aqui tá meio fraquinha. Ana Lara Petrópolis. Oi, eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo ainda. Tá carregando ali. Acho que tá demorando, acho que vai. Tá carregando aqui. Eu não sei se é a minha internet que tá fraquinha ou se é a dela. Bom, vou falando aqui, nesse meio tempo ela vai entrando ali. Gente, eu tô fazendo um teste aqui que eu nunca tinha feito de fazer no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo. Eu não sei se está dando certo. Acho que não tá. Acho que não, acho que tá só no Instagram. Vou ter que me aperfeiçoar nisso. Depois, se alguém souber como é que faz, me conta. Mas então, a live de hoje é para a gente falar sobre essa questão, né, de como a criança está percebendo isso tudo que a gente tá vivendo, né? Deixa eu tentar chamar ela aqui de novo. Isso. Oi. Tá bom, tentando aqui. A tecnologia não tá preparada para a gente aqui. A verdade é essa. Deixa eu tentar convidar, às vezes vai melhor. Peraí, ver se ela vai entrar aqui. Desilane, estou te convidando aí, enviei o convite. Vê se dessa forma vai entrar melhor. Está carregando. Bom, gente, então é basicamente isso que a gente vai falar sobre essa questão, né, de como que a criança percebe isso que a gente está vivendo, porque às vezes a gente está muito preocupado, lógico, a gente tem que estar preocupado mesmo com a questão da economia, que a gente não sabe como é que isso vai reagir, a gente não sabe como é que vai ficar, principalmente para os autônomos e os trabalhadores liberais ou pequenos empresários, né, as empresas de bairro, a gente não sabe como é que vai acontecer isso para a gente. Mas a gente tem que prestar atenção também nessa questão da criança, que é muito delicada. Às vezes a criança pequena,
Peraí, deixa eu ver. Às vezes a criança pequena, ela não consegue se expressar tão claramente. Às vezes ela está sofrendo, ela está com aquela angústia, mas ela não consegue falar claramente, assim como o adulto fala, nossa, eu estou apavorada, eu estou com medo, ou para mim está tranquilo, enfim. A criança, ela não age dessa forma, ela né, ainda não tem essa desenvoltura de falar dos sentimentos dela. Ela mesma ainda não está compreendendo, né, como é que isso funciona. E aí, para alertar, tomara que a Desilane consiga entrar aí. Acho que a internet dela deve estar um pouco sinal. E aí, para a gente abordar sobre isso, eu até estava olhando a Organização Mundial da Saúde, preparou um guia muito interessante. Outro dia eu estava olhando um guia para divulgar essa questão dos cuidados com a saúde mental, né? Porque a gente está preocupado, logicamente, com o vírus, a questão física, né? Mas esse medo, esse quase pânico, né, que a gente está, esse medo, essa incerteza não só da doença, mas do que vai acontecer com a economia, o que vai acontecer, né, enfim, com vários aspectos, isso. Oi, entrou aí, agora eu tô te vendo. Ê! Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô assim, perfeito. Ah, que ótimo. Então, Desilane, eu estou aqui fazendo uma introdução, não sei se você chegou a Tava te ouvir, estou ouvindo. falando dessa, conseguiu ouvir? Então, aí até essa questão, né, da saúde mental, como que isso funciona, porque a gente acaba pensando muito na questão física, lógico que é muito preocupante, é uma coisa nova que a gente não conhece, que a gente não sabe, mas a gente precisa preocupar também nesse processo, né, de como que vai acontecer, inclusive depois dessa quarentena. Então, eu queria que você se apresentasse melhor para as pessoas e falasse um pouquinho para a gente como que é a tua visão a respeito disso, né, como profissional, né, da área. Fala aí para gente. Primeiro, falar que é um prazer estar aqui com você, uma pessoa que já está fazendo tanto pela nossa cidade, já está fazendo um trabalho tão diferente, né? E o Mulheres na Política aí, dizer o quanto a gente apoia isso, que a nossa cidade precisa muito disso, nosso estado, nosso país, que a gente possa cada vez mais aí avançar no poder, para que o poder seja uma coisa positiva, né? Agora, nesse momento, a gente vê o quanto isso é crítico, o quanto a gente precisa de ações que já deviam estar sendo feitas, né? E aí vou dar boa noite para todo mundo. Aqui já estou vendo que tem Helena falando aqui, né? Helena Lara, Marina, Dani, um monte de gente aqui entrando. Boa noite para todos, não dá para falar o nome de todo mundo. E queria agradecer de vocês estarem aqui. É muito importante a gente estar falando isso que a Ana falou. Por quê, né, Ana? A nossa preocupação física, no momento, ela está exacerbada. Claro, a gente não tem respostas. A verdade é essa. A gente tem informações que elas vão flutuando, sem a gente saber exatamente, né, o que se trata, do que se trata realmente. Uma informação desmente a outra. Mas o mais importante que você falou é o seguinte: a questão física ela vai passar. Alguns podem adoecer, alguns, infelizmente, podem perecer, porque a gente sabe da gravidade, mas a questão física vai passar. A questão mental não vai passar. Então, acho que essa já é a questão principal da gente olhar para o mental. A questão física, né, como você falou, é uma preocupação. Então, acho que é um caso da gente se preocupar, sim. A questão mental, acho que ela é melhor, acho que ela é mais leve, apesar de ser mais séria, a forma da gente encarar pode ser mais leve. Por quê? A gente não precisa se preocupar, basta que a gente se ocupe. Então, basta a gente se ocupar dela. Não precisamos nos preocupar, no sentido, né, da coisa pesada. Então, é assim, eu costumo dizer que nesse momento, a gente está precisando de quê na nossa vida? Do que a gente já estava precisando antes. Simplesmente isso. Do que a gente já estava precisando antes? O que as nossas famílias, por exemplo, né, que é o meu recorte principal de trabalho, já estavam precisando antes? Já estavam precisando de amor, já estavam precisando de atenção, já estavam precisando, como você muito bem falou, que a gente desse voz às crianças para elas se expressarem. Que os adultos, sabe, Ana, também possam se expressar. Que normalmente a gente não fala com o filho se a gente ficou chateado, se a gente está doente. Geralmente é uma coisa meio velada.
justamente para não preocupar. Quando a gente só precisa se ocupar, precisa falar disso, a gente precisa lidar com essas coisas de uma forma mais natural. Nossa, interessante isso que você falou, porque às vezes a gente quer poupar tanto a criança e o que acontece é que essa criança se sente enganada pelos próprios pais e familiares. Então, eu acho que é o momento da gente falar com clareza do que está acontecendo, claro, de acordo com a idade de cada criança. Você também não vai fazer um terrorismo com uma criança pequena que não Perfeito. está pronta para tanta informação. Mas eu acho que a gente falar sobre o que está acontecendo com clareza, com verdade, né, respeitando, claro, né, a questão, você melhor do que eu vai saber explicar isso, de, né, cada idade está preparada para receber, né, uma informação de uma forma, mas eu acho que essa verdade é importante nesse momento. E a questão também da criança se sentir segura para se expressar. Eu estou estudando pedagogia, mas eu também sou mãe, né? Então, a gente acaba aprendendo, às vezes, mais com os filhos, né? Do que, né, estudando. Então, Sim, o que eu vejo é que eles se expressam muito através de desenho, através de brincadeiras de jogos. Às vezes, você vê a criança lidando com um brinquedo ou desenhando alguma coisa e você consegue perceber ali que ela está querendo te dar algum recado, ela está te mostrando alguma coisa ali, exato. né? Então, eu acho que e a criança, eu acho que ela precisa se sentir segura no ambiente para conseguir ter esse tipo de expressão, não é? Precisa sim. E sabe como que os filhos se sentem mais seguros? Com a gente se expressando. Não adianta a gente fazer no É. discurso. É quando a gente se Isso expressa, aí. né? E aí, isso é um pensamento legal. O que que a gente quer expressar nesse momento? A Marina perguntou aqui, né? Essa parte mental, a gente pode agir sobre ela? Pode, desde já. O que que é essa parte mental? Primeiro é a dificuldade maior do adulto nesse momento, que é o quanto a gente dá atenção para as coisas, né? Leva a sério sem pirar. Então, essa é a nossa principal dificuldade de qualquer adulto hoje. Ou seja, o padre Fábio falava hoje assim, o excesso de informação, né, ele pode fazer mal. A informação é importante, mas o excesso de informação para o adulto pode fazer mal. E como que a gente filtra isso para a criança? Semana passada, mesmo quando estava começando isso, na outra semana eu parei, já tem mais de uma semana, né, do presencial, atendo ainda online, né? O bom de atender online nesse momento, de poder ajudar as famílias aí no online. E no presencial eu falava o quê, né? Eu falei com uma mãe, chamei uma mãe e falei assim, olha, essa criança, que no caso era o filho dela, né? Ele já tá com informação demais, porque você via que ele já estava entrando, durante a sessão, ele já estava falando o tempo todo dessa questão do corona, entende? Então, dá para ver, se a gente ficar atento, dá para ver quando já está em excesso ou não para a criança. Então, como que a gente passa as melhores informações? Primeiro, a gente se expressando, porque aí o filho vê que se ele ficar tenso, ele pode chorar, se ele estiver numa hora boa, ele pode se divertir e esquecer que isso está acontecendo. Porque a gente está nesses altos e baixos mesmo. Então, viver esses altos e baixos é importante. Porque a nossa psique já funciona assim. Numa hora a gente está bem, e na outra hora a gente não está bem. E tudo bem. O problema é a gente querer falar assim, não, eu quero deixar que meu filho esteja bem, não saiba de nada disso, ou saiba o mínimo, tipo redoma, né? Então tá vivendo numa É, redoma. é Não uma vai dar, proteção. nesse momento não vai dar. Porque, olha só, por probabilidade, se tem uma família grande, ou se ele estuda numa escola grande, ele vai conhecer alguém que adoeceu ou que vai adoecer. E pode ser que ele, infelizmente, venha até conhecer alguém que ele vai perder. Pode ser também, Ana, que ele perca alguém que não é pela doença, mas né, não é pelo corona, mas que a impossibilidade, o nosso confinamento, Naturalmente faça com pode que ele entenda acontecer. menos essa situação, ou não possa viver essa situação. Então, a gente expressar de uma forma verdadeira, legítima e simples, né? E você falava das idades. Até 2 anos de idade é distrair, não é informar. Então, vamos lá, para ajudar os pais. Até 2 anos, não é hora de informar, é hora de distrair a criança e é hora de, se você estiver mal, não demonstrar muito perto dela, porque ela não consegue entender pelo que é. Diferente se você machucou a mão, ou se a criança está mamando e mordeu o seu peito, você pode falar para ela, ô filho, doeu. Não foi legal isso, né? Agora, sobre o corona, ela não tem apreensão. Então, até os 2 anos, não informar nada disso. Dos 2 aos 5, geralmente você responder sobre o que a criança perguntar. Dos 2 aos 5, se ela for uma criança mais infantilizada, até os 7.
Aguardo ela perguntar. O que que a criança está sabendo? Ela nem está sabendo de quarentena. Ela nem está sabendo o que que o vírus faz direito. O que que a criança pequena está sabendo? Ela está sabendo que tem que lavar a mão, que tem que cuidar da higiene e que ela está 15 dias sem aula. Porque, veja, gente, a gente ainda não está vivendo uma quarentena para a criança. Nem para a gente não sabe quanto tempo vai durar isso. Então, o que a gente tem de certo, por enquanto, é 15 dias de reclusão. Isso é o que a gente tem agora. Então, quando a gente fala quarentena, outras coisas, fica distante, fica grande, a criança não entende. Então, para a criança menor, é bom a gente pautar sobre as aulas dela. Filho, então, ó, agora a gente está 15 dias em casa, com a higiene reforçada, né? A gente sabe que a questão do corona também tomar coisas quentes, manter a higiene da garganta, isso tudo é importante, porque se você entrar em contato com o vírus, ele não vai tão rápido, né? Ou consiga até não ir para o seu pulmão. Então, não só a higiene das mãos, mas da boca, etc. Não ficar passando a mão no rosto, no olho. Aí você pauta por essa vivência dela da escola. Então, ela sabe que por 15 dias ela está sem aula. Se vai esticar, e provavelmente vai, espera para nessa época você atualizar. Olha, filho, a sua escola falou que são mais 15 dias sem aula, então a gente vai continuar, entende? Então vai aos poucos com a criança pequena. A partir dos 7, 8, quando a criança já lê e escreve, ela já tem uma compreensão maior. Criança, a gente está falando até os 13. Então, dos 7, 8 até os 13, a gente consegue passar uma informação mais completa, explicar que é um vírus que faz mal, né? Algo maior. A gente está tendo vários materiais aí, né, para mostrar para a criança, livros, vídeos, mas só mostra se você. Mas só mostra, Ana, se você sentir essa necessidade. Não precisa plantar na criança isso se você achar que ela está tranquila e está compreendendo dentro do pedaço dela. Senão a gente pode exagerar. E a partir dos 13, a partir dos 13 é ouvir mesmo, é ouvir e tratar assim, quase como adulto nesse momento. Porque aí já tem muitas angústias, né, da adolescência ou da pré-adolescência que não pode ser deixadas de lado aí. Eles precisam ser encarados de uma forma mais madura, até para poder contribuir de uma forma mais madura em casa nesse momento e serem acolhidos, se sentirem acolhidos. Nossa, interessante, né? Você falando assim, a gente vai fazendo aquela escadinha das idades, né? E a gente vai vendo que é realmente assim, né? A capacidade de cada um naquele momento. Claro que tem uma diferença de criança para criança, mas basicamente seguindo essa tabelinha a gente chega lá. Desilane, outra coisa interessante, assim, que eu acho bacana a gente falar é a realidade nua e crua, né? A gente, às vezes, está habituado a ficar com os nossos filhos na parte da manhã e a criança vai para a escola à tarde, a gente fica nos finais de semana, é tudo lindo, maravilhoso, quando chega estamos cheios de saudade, cheios de coisa para contar. Só e que aí, agora... aquela questão, as férias são curtinhas e tal, a gente vai dar uma viagem, passeia, só que agora está sendo diferente. Né? Essas férias são meio esquisitinhas, como diz a Maitê, essas férias não são legais não, né, mãe? A gente não pode nem sair. Como é que a gente vai fazer? Dar umas dicas aí para os pais, para não perder a paciência com a criança, porque é um momento delicado para a gente, mas também é para eles. Porque às vezes a gente, naturalmente, a gente não é de ferro, né? A gente fala, meu Deus, eu tenho que trabalhar e a criança está aqui E querendo tudo atenção. bem. Como que a gente pode lidar com isso? E tudo bem, Ana, essa questão de, meu Deus, eu preciso trabalhar. O que que acontece? É bom a gente organizar com a criança. Então, essa organização desse momento está completamente nova. E como eles estão sem aula, quando eles estão sem aula, eles acham que não tem organização nenhuma. E pior, às vezes o adulto também acha. Então, vamos lá. Nesse momento, a gente precisa encontrar um bom meio termo entre não ter rotina nenhuma para ter uma mínima organização. Talvez a gente não consiga fazer uma rotina da forma que a gente conhece, mas a gente precisa de uma mínima organização. Ana, o nosso momento é completamente novo, ele nunca foi vivido e não dá para a gente comparar com férias. Vou dizer por quê. Férias, geralmente, vamos supor, a criança fim de ano tem às vezes 2, 3 meses de férias, mas o pai só tem um mês. Então, ela tá de férias escolar, mas ela fica numa creche, ela fica com uma colônia de férias, ela fica com os avós um tempo. Então, isso tudo é diluído, esses 3 meses. E com o pai mesmo ali no intensivo, sem o pai estar fora, é só um mês. Então, agora, a gente realmente não sabe, se for 40 dias já vai ser 10 a mais, se for mais meses já vai ser muitos meses a mais. Então, a gente ainda não chegou nisso. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para os pais ainda está como se fosse férias. A diferença é que você está em casa. A coisa vai apertar daqui para frente. A coisa vai apertar mais para frente. Por que vai apertar, Ana?
Vamos pensar o seguinte, se a gente não trabalhasse, fosse igual nossos bisavós, né? Que trabalhavam, às vezes, em casa, na lavoura, enfim, estavam ali com os filhos meio que o dia inteiro, né? Costuravam, N outras atividades, que ficavam perto dos filhos familiares o dia inteiro, como é que era? Né? É como eu digo hoje em dia para quem está trabalhando online. Você sabia que seu pai estava na lavoura, ou que a sua mãe estava socando café, não era aquela hora de você ir ali. E a gente precisa ajudar a criança a entender esses limites de uma forma amorosa, de uma forma delicada. Se a gente deixa chegar no limite e não faz isso previamente, quando a gente viu, a gente já explodiu. Quando a gente viu, a gente já ficou grosseiro. Entende o que eu estou dizendo? Duas coisas fazem a gente ficar muito grosseiro hoje em dia com as crianças em casa, às vezes até com o marido, né? Às vezes não é com a criança, às vezes é com o marido, né? Com a companheira, enfim. Duas coisas. Uma delas é deixar chegar na tampa. Então, viu que você está ficando estressada? Que a criança começou a demandar muito. Hoje eu estava trabalhando com uma amiga no online, né? Eu e ela estávamos fazendo material para a escola, para apoiar as escolas nesse momento. E o filho dela estava demandando atenção. Eu falei assim, amiga, dá pra gente fazer uma pausinha, eu vou almoçar aqui, você dá atenção aí e a gente retoma. Então, a gente saber o limite de não deixar chegar no estresse. Essa é uma das coisas. E a outra coisa é a gente se culpar. Porque senão a gente está trabalhando, seja trabalhando com as tarefas de casa, porque está demandando mais higiene, mais lavagem de roupa, sei lá o quê, ou seja o trabalho formal seu, que agora você está fazendo em casa. Então, para você, nessa hora, conseguir organizar, você precisa fazer uma coisa prévia. Porque senão, na hora, você tem que fazer uma coisa urgente ali e você vai estressar com a criança. Ok? Então, não é a rotina de às vezes hora em hora, igual a gente tem quando é para ir para a escola. Mas é importante uma rotina que pode ser totalmente diferente. A rotina começa às 10 ou meio-dia porque acordou esse horário. E tudo bem. Mas a criança precisa saber, vai ter a hora que você vai dar atenção e vai ter a hora que não vai dar para dar aquela atenção integral. E os melhores momentos, Ana, é você parar para fazer a refeição junto, e aí todo mundo sem eletrônico. Ou seja, é exatamente o que a gente devia fazer antes. Por isso que eu digo, a família que ela já está um pouco mais equilibrada antes, ela sente menos impacto nesse momento. É um aprendizado, né? Eu acho que de toda forma, apesar da gente estar vivendo isso tudo que a gente não gostaria de estar vivendo, mas eu acho que a gente tem que pegar também a coisa positiva do que a gente está passando, né? É um momento da gente reaprender ou aprender, né, muita coisa que até então ficava só no mundo das ideias, né? Essa questão dessa coisa mais próxima, de saber lidar mais com os filhos, principalmente os filhos pequenos, né? Que dependem mais da nossa presença ali o tempo inteiro. Exato. E eu vejo também, Desilane, aqui, assim, como experiência minha, que eu tive que... Ainda estou em fase, né, de me organizar, porque para mim é muito complicado, assim, eu não sou uma pessoa exemplo de disciplina para isso, não. Mas ter o momento trabalho, o momento casa. Eu tô ainda tentando organizar isso aqui. Porque a criança, ela compreende. Aí a Maitê até me pergunta, mamãe, agora você está trabalhando, né? Agora é trabalho. Ah, então tá. Então, quando for a hora de casa, vamos fazer tal coisa? Então, a gente também conseguir explicar para a criança que esse é o momento de trabalho da mamãe, do papai, esse é o momento de ficar junto, né? Para eles também conseguirem entender que, apesar da gente estar em casa, mas aquele ali é o momento e o local do trabalho dos pais, né? E outra coisa também Deixa eu dar uma dica para esse do trabalho dos pais. O que acontece? Quando eu falo de organizar prévia, é assim, se a criança sabe assim, olha, por exemplo, a minha mãe vai trabalhar de 9 às 11. E aí ela vai parar, vai fazer almoço, a gente pode fazer almoço junto e almoçar. Depois a minha mãe vai trabalhar de 1 às 16. Estou dando qualquer exemplo de horário aqui, porque a rotina de cada um está muito diferente. Mas quando ela sabe previamente, Ana, você fazer um cartazinho mesmo, o que fizer sentido para sua família. Mas que isso fique claro antes. Por quê? Claro que vai ter uma exceção. Seu trabalho vai te demandar num horário que não seria, ou a criança vai te demandar no horário que não seria. Tudo bem. Mas quando o principal está num esboço, por exemplo, a Maitê não vai ficar te perguntando toda hora. Ela já vai saber que 2 horas, até 2 horas ela está ali com você. Às vezes o filho vira pra gente e fala assim, mãe, agora você vai trabalhar, né? Que já deu 2 horas. Você vai percebendo que eles vão compreendendo. Eu trabalho online há muito tempo e uma das coisas que eu fazia com a Malu no início era igual na churrascaria, que a gente bota o verde quando quer comer e o vermelho quando não quer comer. Você pode fazer na sua mesa de trabalho.
entendeu? Um papelzinho, olha, filha, aqui tá verde, agora você pode chegar, a mamãe tá até aqui no computador, você pode chegar e conversar e tal. Agora a mamãe tá no meio de uma conta, tá no meio de um projeto aqui que não tem como falar, tá no meio de uma live, então não tem como falar, né? Eu faço live desde que minha filha tinha 2 anos, ela tá com 6. Dou aula ao vivo, dou aula online, e ela foi se organizando, sentindo isso naturalmente, isso foi entrando naturalmente na vida dela. Então ela sabe a hora que pode vir ou não, entende? Você só precisa deixar alguém claro para alguma urgência, a criança poder chamar, é claro. Mas é construir alguma coisa que faça sentido. Não tem nada pronto, mas eu dei essa dica do papelzinho verde e vermelho, porque cada família tem, né, o seu sistema familiar. Então uma coisa que vai verdade, a gente vai adaptando, né? Funciona de família para família e às vezes de um filho para o outro. Quem tem 2 filhos, eu falava hoje com 2 clientes que têm 2 filhos, e elas falavam, olha, um deles está totalmente angustiado por não sair. E o outro está tranquilo, não falou de sair em momento nenhum, porque também vai ter a ver com a personalidade dos pais. É verdade, funciona para um, funciona para o outro, não tem receita, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa agora, você falando isso tudo, aí a gente está falando muito a questão assim, como que a gente pode melhorar, né, essa convivência durante esse período que vamos ficar aqui em casa, tá? Mas aí a gente tem que pensar naquele depois, né? Que a gente até conversou um pouquinho antes sobre isso. O que que acontece depois? Agora o filho está ali com os pais o tempo inteiro, enfim, algumas pessoas não estão trabalhando em casa porque o trabalho não permite essa questão, simplesmente não estão trabalhando, quer dizer, tem o trabalho do lar, mas não tem o trabalho remunerado, digamos assim, né? Que precisou realmente pausar. E aí fica aquela lua de mel com os filhos. E, de repente, volta tudo ao normal, porque em breve vai voltar tudo ao normal, né? Claro, com muito aprendizado, com, né, muita coisa nova, mas vai aos poucos voltando a normalidade, digamos assim. E aí, como é que fica esse parto, né? Essa separação de novo? Como que isso funciona na mente da criança? Perfeito, Ana. Dependendo do tempo que a gente ficar, vai ser um novo parto mesmo. Isso é comprovado porque, por exemplo, a adaptação da criança na escola no início do ano, mesmo que já seja uma escola que ela frequentava, ela é sempre mais trabalhosa, ou é sempre um momento que a gente precisa dar mais atenção do que o retorno do meio do ano. Por que isso? Justamente porque a criança teve uma férias maior, né? Estava com pais, com avós ou algo assim no início, ok? E ficou muito tempo, e aí tem o início do ano. Então a gente percebe a diferença de adaptação escolar, e é o que a gente vai viver. Nesse momento a gente não sabe se o nosso retorno será como um retorno em agosto, né? Ou se será como um retorno em janeiro. E aí vou falar aqui de algumas questões que podem acontecer. Gente, primeira coisa, neste momento ainda, em geral, a maioria das crianças está bem, está feliz. Às vezes a gente não tá e fica até difícil a gente entender essa energia, porque a gente fala assim, meu Deus, está com muita energia, porque elas estão felizes, elas estão em casa podendo comer o que querem, entendeu? Brincar do que querem, acordar a hora que querem, algumas dormir a hora que querem, outras não. Então, nesse momento, elas ainda estão sob o impacto da felicidade. Algumas, um número bem menor, já está com algum tipo de angústia ou tédio, tá? Mas normalmente a criança que está falando alguma coisa agora, estou entediada, alguma coisa, é porque ela já falava isso antes, pode observar. Então já era da personalidade dela. Mas em geral as crianças ainda estão bem. E aí fica, como você falou, essa lua de mel com os pais, mais das crianças para com os pais do que dos pais para com a criança. Os pais já estão, acho que, mais estressados em menos tempo. Várias clientes já me escreveram, né, algumas conhecidas, falando, eu já não aguento mais, já está acabando a minha criatividade e tudo mais. Mas vivendo esse período, né, de proximidade, o que acontece, Ana? Você falou assim, né? Retornaremos depois com muitos aprendizados. E aí eu vou problematizar aqui. Será que teremos feito mesmo aprendizados? Primeira pergunta que eu quero deixar. Será que retornaremos mesmo com aprendizados? Porque eu estou vendo as pessoas falarem isso como se fosse uma coisa óbvia. Mas vamos pensar o seguinte, sabe aquela pessoa que infarta e continua fazendo tudo que fazia antes? Tem, não tem? A gente faz um monte. Não tem? Tem aquela pessoa que tem diabetes, não se cuida, tem aquela pessoa que sofre acidente de carro e continua vivendo a vida sem juízo nenhum da mesma forma. E tem as outras pessoas que
infartam, né, e tomam uma consciência que se não se cuidar vai morrer e muda de vida. Tem pessoas que têm diabetes ou qualquer outra doença, né, e se cuida. Tem as pessoas que têm um acidente de carro e falam assim, caramba, eu vou dar valor de verdade para um monte de coisa que eu não dava antes. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que decidir é em que grupo eu vou estar. Porque que todo mundo está vivendo esse momento difícil, todo mundo está dentro dele. Agora, a gente pode ser essa pessoa que tomou um grande impacto na vida, mas depois esqueceu e não mudou nada. Ou a gente pode, de verdade, fazer aprendizados. E para fazer aprendizados de verdade, a gente precisa querer fazer algumas mudanças, algumas pequenas mudanças. Então, uma amiga hoje dizia assim, nossa, há quanto tempo eu não almoçava com qualidade com meus filhos, é sempre tudo corrido na rotina, né? Ela é profissional autônoma também, então leva o filho na escola e corre para trabalhar de novo. E ela falava, hoje, há quanto tempo eu não faço isso com a qualidade que eu fiz essa semana? Só que isso não quer dizer que ela vai fazer depois. Então, para manter essa coisa boa, o impacto positivo, a gente precisa decidir manter esse impacto positivo. Ok? E sobre impacto negativo, agora eu vou falar o contrário. Impacto negativo, Ana, a gente precisa ter cuidado desde já. Porque, como eu falei, o impacto físico vai passar. Mas o impacto mental, e da gente, às vezes, não dar um limite agora. E também, às vezes, da gente não dar um amor que precisaria dar agora, porque não tem contato. Então, não ter contato não quer dizer que não pode dar amor, né? O impacto negativo é um distanciamento físico que permaneça. Entende? Se a gente não fica atento, a vida volta ao normal e a rotina faz com que a gente continue sem abraçar, sem beijar. Porque é muito bonito a gente falar que depois a gente vai abraçar mais e beijar mais, mas de verdade, talvez não seja isso que vai acontecer. Outra coisa, quando as crianças estão em casa agora, né? A minha filha, por exemplo, quer comer o tempo todo, porque tem coisa em casa. Geralmente a gente fez uma compra maior, porque não sabia como ia ficar a situação, né? Poder sair toda hora, graças a Deus aqui a gente não estocou, porque quando a gente estoca, falta para o outro, e esse pensamento de abundância é muito importante, porque quando a gente tem escassez, a gente atrai escassez e gera escassez. Mas sim, a gente fez uma compra um pouquinho maior, ou mais supérfluo, né? Que às vezes a gente não compraria. Aquele biscoito que a gente evita de dar, a gente não tem em casa, a gente só dá quando tá na rua. Mas aí a gente acabou comprando, porque tá na rua. E aí o que acontece? Porque não vai ter aquele passeio, então tem que fazer ficar prazeroso ficar em casa também, né? Então a gente acaba liberando esses pecadinhos aí, né? Só que o que acontece? É o que você falou, quando acabar a questão física e do corona, isso vai passar. Mas e a questão física que a gente pode deixar uma obesidade no filho? Mais cárie? A gente precisa olhar para isso, né? Então, afrouxar a rotina, afrouxar esses limites. Sim, acho que é a hora de afrouxar. Mas não se perder. Então, come o que quer. E aí, primeiro, né? Dar a consciência, quando eu falo, por exemplo, será que teremos aprendizado? É dar a consciência para a criança. Olha, não tem o passeio, então vai ter o biscoito que seria do passeio nesse prazer aqui. Vai ter o doce dentro de casa mesmo. Mas não é a quantidade limitada. Porque a comida pode faltar. E porque a gente continua cuidando da saúde. E aí, Ana, o que ajuda muito, sabe o que é? A família ter claro sobre os seus valores. Qual o valor da sua família? De repente, o valor da família da Ana é a cooperação. Então, esse valor, ele precisa continuar sendo vivido, mesmo que não tenha mais que levar ou buscar na escola. Qual é a cooperação hoje dentro de casa? É fazer a comida junto, é entender que a mamãe está trabalhando. Qual é a cooperação nesse momento? E nesse momento eu vou olhar o meu irmão. De repente, o valor da minha família, né? Temos vários, mas geralmente a gente tem uns 4, assim, que são nossos pilares. De repente, na minha casa, a saúde é muito importante. Então, a gente vai olhar com mais cuidado para essa questão da saúde, seja mental ou seja física. Uma outra coisa que a gente está vivendo muito, né? E aí os valores ajudam, é essa questão ainda falando do negativo, tá? Ainda estou falando dos riscos agora, falei do impacto positivo profundo e estou falando dos negativos. Com essa mania de limpeza que a gente está, porque está precisando ter nesse momento, né? O meu marido, ele trabalha com tratamento de água, então eu falo que ele é um dos heróis do momento, né? Tem os médicos que são os nossos super-heróis são os médicos, mas tem outros profissionais que são nossos heróis, inclusive a caixa do mercadinho, né? E o meu marido trabalha com água, então ele está tendo que trabalhar ainda e voltar.
Então, essas pessoas Precisamos que as pessoas continuem trabalhando, né? vamos, né? Ele faz tratamento de água, né, pela SEDAI e precisa continuar trabalhando. Então, quando volta, fica quase pelado antes de entrar em casa, né? Porque tem que fazer toda a higiene, deixar a roupa, aquela história toda. Isso gera uma tensão na família, isso gera na gente aquela mania de limpeza. Não é uma mania nesse momento, é uma necessidade de limpeza, né? Não quero nem usar o termo mania. Mas, às vezes, isso fica exagerado. Então, a gente precisa cuidar, porque no futuro a gente não herde Isso, vários né? adultos e várias crianças com toque, com transtorno, né, com transtorno de obsessão, com transtorno de compulsão, seja ela por limpeza, seja ela pelo alimentar. O alimentar é muito agora o que a gente está descarregando ansiedade. Então, existem riscos, né? Uma criança que estava com a rotina ok, pode ser que ela fique mais ativa e como ela está dentro de casa, isso possa ser confundido com uma hiperatividade daqui a pouco. Então, são vários males aí, doenças mentais mesmo. Uma criança que fique agora muito quietinha, que não seja estimulada, que não tenha entretenimento, ela tem uma chance maior de deprimir. Então, a gente buscar o equilíbrio dessas coisas e a base ser os nossos valores. O que é importante na sua casa, Ana, é diferente da minha e na de cada um que está aqui ouvindo a gente. Interessante. Voltando um pouquinho que você falou no início dessa fala sua, eu fiquei aqui pensando essa questão da socialização, né? Porque a gente está, né, nessa reclusão, né, nessa abstinência social que até ontem, na live de ontem, a Helena falou um termo que eu achei muito interessante. É o afastamento físico social, porque na verdade a gente está aqui nesse momento socializando. Então, de repente, a criança a gente incentivar que ela não pare de socializar, mesmo que seja só com as pessoas dentro de casa. Porque hoje com a tecnologia, a gente sabe que as crianças têm acesso ao computador, à TV, ao celular, aos joguinhos, ou até mesmo aos livros, aos brinquedos, e às vezes a criança vai ficar muito lá no mundinho dela, Exato. e eu acho que a gente tem que puxar também essa criança para no dia a dia, nesse período principalmente, ela socializar, ter um momento de conversa, de falar, de estar próximo, já que não pode ter esse contato com os avós, mas que pelo menos faça um vídeo para falar. Isso também é importante, não é? Importante demais. Aí a gente tem as duas vertentes. Uma é quem está dentro de casa socializar entre si, né? E outra neste momento, a socialização pelas telas, ela está um pouco mais liberada. Por isso que eu falava da rotina mais afrouxada. Se antes o filho preferia ligar para o avô do que ir almoçar com o avô no domingo, a gente puxava pelo almoço do domingo. Agora, nesse momento, que ele tem a ligação com o avô. Então, Deise, mas qual a diferença de usar as telas, né? De usar as telas para joguinho, essas coisas, e de usar a tela para socializar? É justamente colocar em contato com pessoas. Se você está em contato com pessoas, você já está socializando. A Malu, esses dias, falou assim, mãe, eu vou pro meu quarto. Aí ela botou cachecol, boina, botou um monte de roupa de frio e falou assim, eu estou morando em Paris e você está morando no Rio. Aí ela foi pro quarto e me ligou de chamada de vídeo para a sala. Por quê? Porque ela está fazendo vídeo com outros parentes, né? O áudio. Então ela quis fazer comigo também. E na hora, meu primeiro impulso foi falar assim, poxa, filha, a gente está aqui, né? Vamos fazer ao vivo. Mas ela não queria. A brincadeira legal era parecer para ela que eu estava distante. Então, a gente também perceber essa sensibilidade da criança e abraçar as ideias que eles estão tendo, né? Não parecer que as ideias deles são bobas. Porque aquilo para ela é como se ela já tivesse codificado que isso, nesse momento, é estar junto. E tudo bem, porque faz parte do momento. Nossa, muito interessante. Desilena, olha, a gente rendeu muito a nossa conversa. Já temos 40 minutos. Eu não sei, de repente, se a gente pode abrir para o pessoal que quiser te perguntar alguma coisa, enfim, sobre essa questão das crianças. Eu vou, enquanto o pessoal vai colocando aí alguma possível pergunta, eu vou relembrar para quem chegou um pouquinho atrasado na live do que a gente falou. Eu até fui anotando aqui nossas coisas. Olha, nós falamos da questão da gente saber lidar com as crianças em casa, usando a comunicação não violenta, com paciência, né, e tal. Nós falamos sobre como as crianças conseguem mostrar o que estão sentindo, que geralmente é através de um desenho, de uma brincadeira, porque elas também estão enfrentando algo novo, que para a gente é novo e está assustando.
para elas também, né? Então, para a gente ter essa sensibilidade de conseguir entender a mensagem que elas estão passando. Nós falamos sobre o que vem depois desse momento, né? A questão da saúde mental, tanto para o adulto quanto para a criança, que depois que passar essa quarentena, esse susto maior, né? Então, para a gente também saber lidar para não causar um trauma, você falou também dos traumas que podem vir em questão Das doenças, né? Das do doenças até excesso de psicológicas higiene, né? De e limpeza. doenças Então, que podem ser geradas. quem não conseguiu assistir ao vivo vai ficar ainda, fica 24 horas gravadinho e tal. Vamos ver se alguém falou Eu não alguma estou coisa conseguindo aqui. ver pergunta aqui. Eu posso fazer um apanhado também, enquanto isso? E aí qualquer coisa a gente vai fechando? Aham. Bom, então eu queria falar o seguinte, né, gente? As crianças percebem como os adultos passam para elas. Então, se está velado, elas vão ficar cheias de dúvidas, cheias de insegurança. E se a gente está expressando, elas ficam mais seguras, mesmo que você precise falar. Então, qual é a dica, Ana? Falar do que pensa e do que sente. Então, você falar, filha, eu penso sobre isso, com poucas palavras, e eu me sinto assim nesse momento. E perguntar para ele também, vai ter, o que você pensa desse momento e como você está se sentindo? E, Ana, isso não é uma vez. Isso é dia sim, dia não, é de 2 em 2 dias. Aí você vai sentir a necessidade do seu filho, mas não é uma vez, porque nesse momento isso tá bem difícil, né? E você não se mostrar desesperado. Claro, isso é super importante. Os filhos estão numa maior demanda, então a gente precisa entender isso, porque eles estão com energia, eles podem estar apreensivos, captando, né, algumas coisas e preocupados, alguns sim, mas é a minoria, e eles estão com a corda toda, a verdade é essa, né? Então eu acolho super os pais que estão aí, já têm criatividade, já cansados, porque é um momento muito diferente, muito novo. Então, a dica sobre isso faz um desenho anterior com teu filho. Então, pega agora, desenha, filho, como vai ser mais ou menos a nossa semana? Nesses momentos aqui são os que eu vou te dar mais atenção, nesses momentos aqui são que eu vou estar trabalhando. E desenhar uma expectativa para ele também. Ó, de manhã você vai brincar mais de eletrônicos. Ou de tarde você vai brincar qualquer coisa que não sejam eletrônicos. Sabe? Começar a desenhar isso. Sobre o que ele está comendo, fazer conversas sobre isso. Nesse momento, por exemplo, Ana, é uma boa oportunidade para a gente gerar mais interesse sobre os estudos. Porque eles estão saindo, a gente pode falar com eles sobre isso. Esse também é um risco do retorno. A criança vai voltar mais interessada ou menos interessada. Isso vai depender muito do que a gente plantar agora. Outra questão importante é a gente falar com a criança sobre espiritualidade. Então, independente da religião de cada um, né, sobre religião ou espiritualidade, porque elas veem a gente falando. E evitar conversas muito existenciais perto da criança. Então, às vezes, o adulto fala assim naturalmente, né? Não, se eu morrer, pelo menos eu fiz isso. Ou eu não quero morrer sem fazer aquilo. Esses papos de adulto que tem aquele momento mais intenso que bate pra gente, isso não é legal, conversar perto das crianças pequenas que não possam compreender o mínimo, né? Entender que cada filho é diferente, não se culpar. Vai ter momento que a gente vai estar super afim de fazer e vai ter momento que a gente não vai estar afim de fazer. E eu queria, para fechar, deixar a dica da comunicação não violenta, justamente para mesmo na hora do estresse, evita chegar na tampa. Porque chega na tampa quando chega no estresse, quando a gente deixou chegar lá em cima. Então, percebeu que está ficando irritado, dá uma parada e se cuida antes, cuida do seu mental, para você não descontar na criança, né? Ou no marido, ou na esposa, fazer aquele famoso descontar no outro. E a comunicação não violenta, quem quiser anotar aí, é do Marshall Rosenberg. O que prega a comunicação não violenta? Que a gente possa se comunicar da melhor forma possível com o outro. E ela tem 4 passos principais, que é você fazer uma observação do que você está vendo. Então, ao invés de a gente reclamar que a meia está jogada no chão, é você fazer uma observação sobre essa meia que está jogada no chão. Depois, você fala do seu sentimento. Filha, quando eu vejo a meia jogada no chão, eu me sinto desrespeitada. Eu me sinto não atendida por vocês. E você vai falar da sua necessidade. Eu tenho, nesse momento, a necessidade de manter a casa limpa. Então, o terceiro item é a necessidade. E o quarto é fazer um pedido. Então, eu quero pedir para que toda vez que vocês tenham uma roupa suja, ela possa ser jogada no roupa suja. Tudo bem para vocês? Então, esses 4 passos são fundamentais. Tem vários vídeos no YouTube do próprio Marshall Rosenberg. Quem quiser anotar aí, comunicação não violenta.
Ah, é muito legal isso. Aqui, a Monique colocou um comentário aqui. No início, meus filhos estavam amando eu brincando o tempo todo com eles. Acho que nunca fui tão presente nesse sentido. Tá vendo? Também tem essa parte gostosa pra gente, né? Porque eu acho que quando nasce a mãe, nasce a culpa, né? Ai, meu Deus, eu não fico, né? Eu acho que todas nós passamos por isso. Então, eu acho que a gente está vivendo também essa gostosura, apesar de tudo que está acontecendo, acho que tem esse momento gostoso também. Aqui também está sendo assim, Monique, tá gostosinho. Aí Beijo, tem várias Monique. dúvidas aqui. Gente, uma coisa também interessante que eu acho que vale a pena a gente falar é o que está acontecendo. A gente está meio que demonizando, isso no geral, né? As pessoas que foram contagiadas. Gente, essas pessoas estão sofrendo. Essas pessoas não têm culpa de estarem doentes. Outro dia eu li na internet um relato de um dos meus professores lá do curso Renova BR, que um colega dele tá com vírus e falou assim: olha, eu estou sofrendo muito, as pessoas estão ligando para mim, mandando mensagens horríveis, me xingando, falando que eu sou irresponsável, enfim, esse monte de coisa. Só que hoje, no dia de hoje, porque cada dia é uma novidade, a gente tem um pouco mais de informação do que nós tínhamos ontem e um pouco Sim. menos do que teremos amanhã. Então, a gente tem que trabalhar essa empatia também e até mesmo conseguir passar isso para as crianças, para elas não olharem as pessoas que estão, enfim, doentes, enfim, como vilões, né? Porque, na verdade, essas pessoas estão sofrendo, elas estão com solidão, elas estão com todo o sofrimento que a doença traz, com medo, né? Então, eu acho que essa é uma questão também que a gente tem que trabalhar com a gente e também com os filhos, né? Com as crianças de uma forma geral. Tem mais um Perfeito, Ana. comentário aqui. Ana, enquanto você vai vendo aí, sabe o que é muito importante também? A gente veio de um momento que era eu não posso pegar, eu não posso pegar, eu não posso pegar. Agora a gente está num outro momento, a gente está entendendo que grande parte da população vai pegar. Então, trabalhar a cabeça das crianças, porque senão, se a mãe pegar, ela vai achar que a mãe vai morrer. Se o pai pegar e precisar Exatamente, ficar isolado em casa, exatamente. ela vai achar que o pai É, vai morrer. Então, nesse momento, a gente precisa ajudar as crianças a entenderem que, filho, a gente está querendo minimizar a curva de todo mundo não pegar rápido, que a gente precisa do sistema de saúde funcionando. Mas muitos de nós vão pegar, e tudo bem. E a gente vai sobreviver, vai passar por isso. Porque senão elas vão ficar com pânico. Entende a diferença? Neste momento é o que a gente tem de informação. porque é novo para todo mundo, né? A gente tem que ir aos pouquinhos, né, atualizando, vendo tudo isso. Tem um outro comentário aqui, Monique. Minha filha está exigindo mais, está chorando, fazendo mais birras. E o pior é que tudo gera mais impaciência. É esse momento mesmo. Por que que gera mais impaciência? Porque os pais estão preocupados com o salário, com a comida que tem que botar em casa, com o emprego que pode perder, ou que está tendo que trabalhar em casa e não estava acostumado. É muita coisa para os pais. Então, assim, fato, a nossa paciência está menor do que estava antes. E a demanda das crianças, como eu falei no início, está maior do que estava antes. Como que a gente consegue melhorar isso, equilibrar um pouco isso? Buscando momentos de prazer no meio. O adulto vai continuar com o seu estresse, com a sua paciência mais embaixo. Fato. E a criança vai continuar com a demanda mais em cima. Qual a hora que se encontra melhor? A hora que a gente para almoçar junto. A hora que a gente acorda a criança cheia de amor. A hora que... Tem algumas horas, né, gente, que é comprovado pela neurociência que a gente tem mais impacto com a criança. Na hora que a gente acorda, na hora que a gente vai ensinar o dever, então se agora não tem dever, é na hora que você faz alguma tarefa da escola com ela, ou vai pintar, ou vai desenhar, ou vai fazer uma conta, na hora que vai dormir, na hora que dá banho. Então, às vezes, até assim, ele já tem idade de tomar banho sozinho, mas faz uma brincadeira agora, nessa hora tá lá no banheiro, enfim, faz uma atividade simples, não precisa ficar inventando. Criatividade, seus próprios filhos já têm. Mas você tá aberto para alguns momentos de prazer é muito importante. Muito É bom, isso. gente. Olha, quem tiver mais dúvida e tal, pode colocar aí, depois a gente dá um jeito de responder. Desilane, fala um pouquinho do seu trabalho, o que você pode oferecer para as pessoas. Você tem esse atendimento online, se alguma mãe ou pai quiser a tua ajuda nesse momento, assim, né? Como que faz para contratar? Como que funciona aí?
Falo sim, eu coloquei agora para vocês o Deislane PC, que é como eu tô no Instagram, então qualquer coisa é só me chamar aí no direct. Vou colocar aqui também para vocês o número do celular, deixa eu digitar aqui. Ana, o meu trabalho hoje, eu trabalho tanto com adulto quanto com crianças, então, se os adultos precisarem conversar sobre eles ou sobre suas carreiras, o coach adulto que eu faço também é sobre carreira, né? E esse é um momento bem crítico para a gente falar sobre isso. E o trabalho com as famílias que eu faço normalmente é um trabalho de coaching infantil, de coaching, né, com criança, que se chama Kids Coach, o método que eu uso, e também a psicologia em si. Então, se a criança, por exemplo, não tem um trauma, é uma questão comportamental, a gente trabalha com coach. Se é uma questão que é algo mais profundo, que ela precisa elaborar, a gente trabalha com a psicologia. O trabalho do coach é muito rápido, em torno de 5 a 10 sessões, dependendo da questão e da idade da criança. A gente faz um trabalho, às vezes, só com os pais. Então, o pai que acha que é difícil também, né, trazer a criança para um presencial no futuro, a gente também tem essa opção. E a gente trabalha também com as crianças e os seus pais. Qual é o fundamental do trabalho? Ajudar as crianças com questão alimentar, com questão escolar, com questão de socialização. Essas são já as principais questões que a gente trabalha e que nesse momento aí também os pais estão precisando de ajuda. Então, acho que nesse momento é primeiro colocar a sua cabeça no lugar. E eu fico aqui à disposição para o que vocês precisarem. Se quiserem chamar no direct agora para trocar uma ideia, eu estou aqui à disposição. E respondo todo mundo, tá? Só mandar lá no Instagram que eu respondo para vocês ou no celular. Pode gravar o zap aí e já deixar de agora até para algum momento futuro que vocês possam precisar. Nesse momento a gente está na adaptação por causa do corona, mas qualquer adaptação eu estou aí à disposição, tá bom? E ótimo. Tem mais um comentário aqui do Célio. Parabéns, Ana e Deise, por discutirem assuntos importantes neste momento. Obrigada, Célio. A gente Gente, então, ó, a gente não ser cortada, vamos despedir. Desilane, muito obrigada. Nossa, foi assim incrível. Amei demais tudo que você falou pra gente. Já peguei um monte de dica aqui para usar em casa. Para vocês que assistiram, muito obrigada. Espero que tenha sido válido e tenha agregado de alguma forma na vida de vocês. E amanhã tem mais uma live. Amanhã vai ser com a Renata Lima, que é mãe de 2, né? E também é instrutora de yoga e meditação. E também vai ser um bate-papo super legal. Desde se você quiser assistir. Vou assistir, eu já vi ontem, vou ver agora todas. Tá? Mais uma vez, muito obrigada, tá? Beijão, a gente se vê com certeza. Beijo, sem culpa, dê o seu melhor, não se exija demais. É o momento de que estamos bem, vamos curtir com saúde. E as mulheres são essa coisa forte que a gente está vendo aí, mas se você precisar de colo, pede de colo e tá tudo bem. Estamos aqui para isso. Isso aí, tá tudo bem. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, Aninha. Tchau, tchau.